alegria comparecer a convite nessa 50ª Comenoense. Vocês não sabem, né, mas a minha origem é daqui, da Comenoense. Comecei a atuar no movimento da Mocidade Espírita, o evangelizador espírita de periferia na cidade de Araçatuba. Isso há muito tempo atrás, nos anos 60. Então nós acompanhamos, né, a evolução desse movimento. E nós vamos aproveitar para falar alguma coisa relacionada com o protagonismo juvenil. E vocês talvez não sintam muitas diferenças, mas nós sentimos. Porque hoje, muitas vezes, o jovem é lembrado, quando lembrado no centro espírita, para carregar cadeira, para lavar prato, para cantar uma musiquinha, né, de vez em quando. E isso não é o papel única e exclusivamente do jovem espírita. O jovem espírita, ele tem que ter um protagonismo real, uma ação real no movimento espírita. Então, o que é protagonismo juvenil? E é isso que nós estamos hoje trabalhando na Federação Espírita Brasileira, junto à área de infância e juventude, para que seja revigorado o movimento jovem no Brasil inteiro, como já foi no passado. Então, o protagonismo é, na verdade, o jovem ter atuação no centro, no movimento espírita, quer dizer, ele tem uma relação de base, de solidariedade nas atividades da casa espírita e do movimento espírita, e não apenas ficar com aquela poesia que o jovem é o futuro. O futuro, coisa nenhuma, ele tem que ser presente. E já era para ser presente há muito tempo atrás. Então é isso que é muito importante nós lembrarmos. E eu vou dar uns exemplos para vocês, começando com a codificação. Quando, no dia de ontem, 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos em Paris, pouca gente sabe que as principais médiuns da codificação do Livro dos Espíritos eram Ruth Jafé, 19 anos de idade, Caroline Boudin, 18 anos de idade, Jolie Boudin, 15 anos de idade. Veja a diferença. Se hoje nós falarmos de um jovem ser psicógrafo, de um jovem estar presente numa reunião mediúnica, teriam tantos requisitos e pré-requisitos, mas na época de Kardec, 3 jovens foram as principais médiuns da codificação. Se nós pegarmos o período inicial do movimento espírita, 1857 a 1900, nós vamos localizar Camille Flammarion, que vocês já devem ter escutado falar, que era um grande astrônomo, que estudou pluralidade dos mundos habitados. Aos 20 anos de idade, ele escreveu um livro que é clássico na literatura espírita do século XIX, Pluralidade dos Mundos Habitados. Gabriel Delane, também um autor clássico espírita, voltado a estudos sobre mediunidade, sobre reencarnação, foi companheiro ali da época de Kardec, vizinho, inclusive quando criança. Ele fundou a União Espírita Francesa aos 25 anos de idade. Leon Denis, um dos principais autores clássicos da literatura espírita, que conheceu Kardec aos 18 anos de idade, a partir daí ele se transforma num dos principais divulgadores do espiritismo na França no século XIX. Leopoldo Cine foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele era o vice de Bezerra de Menezes. Quando o Bezerra desencarnou, ele assumiu 30 anos de idade. Então vejam que é possível um jovem, nós sem fazermos discriminação de faixa etária, verificarmos que os jovens podem ter papéis no movimento espírita. Se Se nós buscarmos o período de 1901 a 1950,
nós vamos localizar Eurípides Barçanufo. Aliás, nós vamos rapidamente conhecer agora há pouco a colônia Espírita Fraternidade, com homenagem a Eurípides. Aos 23 anos, ele iniciou suas atividades espíritas e fundou o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, aos 27 anos. Chico Xavier, o principal médium espírita da história da nossa civilização, ele começou a psicografar aos 17 anos de idade. E fundou um centro, Luiz Gonzaga, exatamente com essa idade. Com 22 anos, a FEB lançou o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, que é uma obra clássica também de poesias, né, de autores portugueses e brasileiros desencarnados. Mas agora, vejam que se é possível tudo isso, como começou o movimento de mocidades espíritas no Brasil? Começou aqui no estado de São Paulo. No Brasil inteiro foi na cidade de Bebedouro, a primeira mocidade espírita fundada em nosso país. 1932, no Centro Espírita Maria de Nazaré, do bairro de Santana, em São Paulo. 1932, Sociedade de Moças Pioneiras Sociais em Presidente Soares, interior de Minas. 1933, uma mocidade espírita aqui em Araçatuba, na região noroeste do estado de São Paulo. 1934, Associação dos Moços Espíritas de Santos. 1936, Juventude Espírita Amaral Ornelas, Rio de Janeiro. 1936, Mocidade Espírita de Nova Iguaçu, foi fundada por Leopoldo Machado, um dos grandes líderes do movimento espírita brasileiro. 1937, União das Mocidades Espíritas de São Paulo. Em 1937, Mocidade Espírita Bezerra de Menezes de Três Rios. De todas essas aí, eu vou dizer que tem duas muito importantes. A Mocidade Espírita de Nova Iguaçu, porque foi Leopoldo Machado, que era professor, autodidata, professor, diretor de escola, e que foi o maior estimulador das mocidades espíritas no Brasil. Toda a história foi Leopoldo Machado. E em 1937, essa União das Mocidades Espíritas de São Paulo, lá é um celeiro de líderes, grandes líderes. Por exemplo, Romeu de Campos Vergal, que se tornou deputado federal, que fez a campanha do Petróleo é Nosso, no início do governo democrático de Getúlio Vargas. E outros líderes, né? Plano Pires, Arilex, muitos líderes do movimento espírita foram formados por essa mocidade espírita de São Paulo. Ivan de Albuquerque, que também foi um grande líder aqui da região, ele viveu em Araçatuba, onde também fundou uma mocidade espírita por volta de 1940, e ele desencarnou numa viagem de trem, fazendo divulgação do espiritismo, saindo de Marília, onde ele morou também. Então, ele desencarnou nessa região. Ele tinha um problema nasal e foi instilar um medicamento e estava próximo ao trem quando deu um chacoalhão e caiu. Teve uma desencarnação assim meio violenta. Ivan de Albuquerque é um grande líder espiritual, eu diria, hoje, de toda essa região também. E é importante nós lembrarmos que foi no estado de São Paulo, na cidade de Barretos, que surgiu um movimento, um dos mais importantes, 1948. Naquela época não se chamava confraternização, não, chamava concentração de mocidades. Então era a concentração de mocidades espíritas do Brasil Central e Estado de São Paulo. A primeira foi em Barretos, em 48, e participavam os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e depois o Distrito Federal, já Brasília, né? Esse movimento também foi o grande
centro formador de lideranças espíritas. Eu diria que boa parte das lideranças espíritas do movimento espírita de hoje, dirigentes, expositores, vieram desse período aqui e participaram desses eventos. Sabe por quê? Naquela época tinha concurso de oratória, tinha concurso de trabalho escrito. Então os jovens, eles eram obrigados a serem treinados a falar, escrever e saber competir também. Então tinha muito disso naquela época. Então foi um movimento muito importante. E Leopoldo Machado, aquele que eu citei, que fundou a Mocidade Espírita de Nova Iguaçu, ele fez o primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil. Foi uma iniciativa assim, extremamente audaciosa na época, na então capital, Rio de Janeiro. Teve no Teatro João Caetano, que existe até hoje, uma quadra e meia da antiga sede da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que a sede ainda era no Rio. Leopoldo Machado convidou lideranças de vários estados, principalmente estavam presentes as lideranças espíritas de São Paulo, do sul do país, de Minas, do Rio de Janeiro, e tem inclusive um DVD produzido pelo CERG. CERG é Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que tem as falas e um pequeno filme daquela época, né? Onde você vê os jovens e as lideranças da época falando. Ainda nesse período, Divaldo Pereira Franco iniciou sua oratória aos 20 anos de idade. Isso já faz 60 e tantos anos, né? E aos 25 anos ele fundou a Mansão do Caminho. Agora, chegando mais perto da nossa realidade, eram esforços isolados, mas muito importantes, porque pioneiros, né, espontâneos. Em 1949 foi assinado um acordo entre a Federação Espírita Brasileira e os estados do sul do país, sul incluindo São Paulo, mais Rio de Janeiro e Minas também, com o objetivo de estimular o trabalho de união dos espíritas, de unificação dos espíritas. E Leopoldo Machado teve um papel importante nisso também. Então nós vemos uma foto que naquela época não era comum tirar foto, acho que não tinha muito japonês, viu? No Brasil não era muito comum. Então vejo ali o presidente da FEB da época, terno branco, gravatinha borboleta, que é o Antônio de Freitas, e os líderes dos estados do sul do país. E aí foi criado o Conselho Federativo Nacional da FEB, CFN. Hoje, o CFN ele é o órgão máximo de decisão de programas, de ações, de propostas de trabalho para o Brasil e que reúne os representantes das federações dos 27 estados do nosso país. Entrando agora em 1951 até o ano 2000, nós vamos ver aqui o surgimento da Comenoesp. A Comenoesp foi o primeiro grande movimento dentro de São Paulo, porque a Combesp era Brasil Central e Estado de São Paulo. A Comenoesp não, era dentro de São Paulo. Veja, foi na cidade de Penápolis, de 5 a 8 de janeiro de 1956. Conselho diretor, o Girofel, que está encarnado até hoje, tem mais de 90 anos, hoje mora lá em Campo Grande, estava lá no Congresso, né? Inclusive ele é cego, né, de nascença. A Nancy Rey, o Girofel era da cidade de Andradina. A Nancy Reis Verri, que foi secretária, era da cidade de Penápolis. E o Antônio Casteleto Filho, também da mesma região. Agora é interessante, naquela época, no primeiro movimento, eles já faziam reuniões prévias de preparação, foram feitas nos anos 55, em Guararapes, Araçatuba, Penápolis e Bauru, preparando esse evento. Oradores, José Soares Cardoso, não é do tempo de vocês, mas ele era poeta, ele adorava declamar poesia, escrevia poesia,
e teve livros publicados naqueles anos 50 e 60. Romeu de Campos Vergal é aquele que acabou sendo deputado federal durante mais de 20 anos. Maria Aparecida dos Santos Neves Castro, também da região, e representando o Departamento de Mocidades da USP, Cícero Pimentel. Eu o conheci lá na região do ABC, né? Me parece que ele desencarnou faz pouco tempo, o Cícero Pimentel. Cidades presentes: Andradina, Araçatuba, Guararapes, Bauru e Marília. Algumas não puderam ir, porque nessa época é época de muita chuva, e naqueles dias choveu demais. E tem um detalhe: em 1956 não tinha rodovia asfaltada, nem para São Paulo não existia. A única rodovia asfaltada que tinha no estado de São Paulo era um trecho da Anhanguera e um trecho da Anchieta para Santos, e para o Rio de Janeiro a Dutra. O restante era praticamente tudo de terra, com muito barro. Então era muito difícil viajar naquela época. As primeiras 10 Comenoespes eram anuais, e continuam sendo, só não acontece quando tem um evento estadual ou algum outro evento maior. Penápolis, 1956, Bauru, 57, Marília, 58, Araçatuba, 59, Tupã, em 60, Bauru, 61, Marília, 62, Guararapes, 63, Lins, 64 e Andradina, 65. Por aí vocês veem que essas eram as cidades mais ativas naqueles anos em termos de mocidades espíritas, né? Eu pude visitar a primeira Comenoesp em Guararapes, em 63. Eu morava em Araçatuba, né? Depois, um fato importante é que, não sei se vocês já contaram para vocês, as primeiras mocidades, elas eram autônomas. É como se fosse um centro espírita, independente. Mas, veja, naquela época era cabível, nos anos 50. Por quê? Porque o centro espírita só tinha reunião mediúnica. O centro espírita daqueles anos não tem nada a ver com o centro espírita de hoje. Não tinha estudo, tinha pouca palestra, era mais reunião mediúnica. E a maior parte das reuniões mediúnicas eram públicas. Então não tinha muita orientação. E quando surgiram as mocidades, nesses anos 30, 40, 50, é onde se faz estudo. Então era muito comum que adultos fossem aos domingos nas reuniões de mocidade, porque queriam também escutar ou participar do estudo. Era muito comum. Então as mocidades eram independentes. Entretanto, nos anos 60, elas começaram a ser departamentos de centro espírita, o que é mais natural dentro do contexto de hoje. Quer dizer, ela está ligada ao centro e às atividades do centro. E houve um simpósio Centro Sulino, promovido pela FEB, em 1963, em Curitiba, que recomendou o seguinte: que todos os centros espíritas mantenham ou incentivem a criação de mocidades. Então, pela primeira vez, a orientação, em 63, para que os centros realmente criem mocidades espíritas. A outra recomendação, que os programas de trabalho das mocidades espíritas compreendam atividades dos setores de estudo, atividade social, assistencial e obedecendo às orientações de cada uma delas, mas, ou seja, integrando o jovem na casa espírita e no movimento espírita. E que sejam também criados periódicos em forma de boletins, em que participarão todos os moços, elaborando artigos e noticiários para diversas sessões. Então, foi o primeiro grande estímulo assim que surgiu em nível central, em nível geral. E hoje eu não preciso nem dizer, né? Porque a forma mais fácil de um centro fazer funcionar um portal, um meio de comunicação, é entregar para o jovem. Ele já nasce, né? Minhas netas sabem, desde pequenina, manipular iPhone, iPad, tudo sem ninguém ensinar. Então, isso é assim mesmo. Então, é o momento desse trabalho. Estimulou também que as mocidades espíritas sejam
ligadas ao centro como um departamento. Há outro estímulo, que as mocidades espíritas trabalhem divulgando, atuando na unificação do movimento espírita. Ou seja, não ficar isolado, só eu estou no meu centro, o outro não serve, o dirigente é mistificador, o espírito não é bom. Não existe isso. Todos os centros são necessários. Nós temos que aprender a trabalhar em grupo e integrando os centros dentro de uma cidade. Outro fato interessante aconteceu aqui na região noroeste também. A primeira confraternização de mocidades espíritas do Brasil, CONGEB, abril de 1965, lá em Marília, foi apoiada pela Federação Espírita Brasileira, desde o selinho lá da época. Quem está discursando aqui era o vice-presidente da época, Armando Assis, e aqui na mesa tem o Luiz Gílio, que era o líder do movimento espírita de Marília, Terezinha de Oliveira, que desencarnou ano passado, mas era a oradora convidada de todos os eventos jovens. Era a Terezinha, Divaldo, o Nildo Boechat, que já desencarnou, e o Jacó Rosemont Neto, que na minha ótica foi o maior orador espírita do Brasil, lá do Paraná, também já desencarnado. E aqui está o Carlos Jordão da Silva, que era o presidente da USE. Então foi um grande evento, nós participamos, estivemos lá, e temos um livrinho que foi lançado na época, o primeiro livro de bolso espírita, pequenininho, Opinião Espírita, né, de André Luiz, com a assinatura do Divaldo, do vice-presidente da FEB, do Jacó, da Terezinha, do Carlos Jordão, da USE, do Nilton Boechat, quer dizer, figuras históricas do movimento espírita. Nós tivemos então a oportunidade de, em Araçatuba, fundarmos a primeira mocidade espírita departamental, porque até então tinha uma que era autônoma. Aí nós fundamos uma departamental, surgiram outras, e no fim eram 4. E aí se criou o departamento de mocidades da cidade de Araçatuba, ligado ao departamento de mocidades da USE. E nós assumimos essa incumbência de organizar esse departamento de mocidades. E aí tem uma circular da época, 1967. Isso aqui era mimeografado, mas vocês nem sabem disso. Mimeógrafo caseiro, feito artesanalmente, tá? Tinha a álcool e tinha a tinta, mas era extremamente manual e caseiro, feito em casa, né? E tinha na época revistas que ensinavam a fazer e montar esses mimeógrafos. Veja então nessa circular do Departamento de Mocidades, do CRE, naquela época chamava CRE, Conselho Regional Espírita, e não USE Regional, lá de Araçatuba, de 1967, onde nós estamos falando que a Mocidades Espíritas representa um elo entre o curso de moral cristã, que era a evangelização, como chamava, e o centro espírita. Porque na época os responsáveis pela evangelização da infância eram os jovens. Então o jovem tinha várias formas de entrosamento, né, de integração. E aí nós estamos evocando, inclusive, aquele simpósio centro-sulino que nós citamos há pouco, recomendando aquelas orientações e divulgando o 4º encontro de evangelizadores da região, que foi em Promissão, em 1967. Então veja que o movimento aqui da Noroeste era muito ativo, tinha uma grande atuação. Primeiro se formou aqui a Noroeste, depois é que se formou a Comenesc, e mais para frente é que se formou ali da região da capital também. Veja aqui como o movimento era ativo. Comecar, concentração de mocidades espíritas da capital e arredores. Então esse ali era de São Paulo.
promovido pela USE. E o assunto lá, sabe o que era? Aquilo que hoje a gente chama de gestão, mas na época era a liderança e administração de mocidade espírita. Veja o tema, 1966. E nós aparecemos ali ao lado do então diretor do Departamento de Mocidades da USE Geral. Olha o programa, para vocês terem a ideia de como as coisas funcionavam e funcionavam bem também. Diálogos fraternos simultâneos sobre assistência social, sobre tesouraria, sobre propaganda, evangelização, área social e recreativa. Veja que eu falei da presidência de Mocidade Espírita, porque naquela época a Mocidade Espírita tinha uma presidência ligada ao centro, mas ele era chamado de presidente. Aí os vários cargos, etc. Então isso significa que os jovens se reuniam e procuravam se organizar dentro da orientação da USE, né, que esse evento aqui era da USE, e procurava se organizar sempre no sentido de colaborar com o centro e com o movimento espírita. Depois, a USE, por estímulo da FEB, daquele simpósio centro-sulino, que foi sugerido que se criassem as confraternizações estaduais. E aí foi criada a primeira CONGESP, primeira confraternização de mocidades e juventudes do Estado de São Paulo, que foi lá em Ribeirão Preto, março de 67. E aí tem um fato interessante. Esse aqui é o Divaldo, esse aqui era um líder de São José do Rio Preto, aqui nós estávamos, e aqui era o lugar de Jordão da Silva. Nós estávamos na mesa de encerramento, sabe por quê? Porque como tinha concurso de oratória, concurso de expositor espírita, concurso de trabalho escrito, coincidentemente nessa CONGESP de Ribeirão Preto, eu ganhei o concurso de expositor e de trabalho escrito. E qual era a incumbência? Fazer uma saudação à noite para todo o público, antes da palestra do Divaldo. Então nós estávamos aqui na mesa. E aí nessa foto aparece o Balieiro também, né, que foi presidente da USE, mas ele aparece em outro trecho. Outro fato interessante que surgiu aqui na região noroeste: curso intensivo para preparação de dirigentes de mocidades espíritas. Isso foi um marco na história das mocidades espíritas. Surgiu com um grupo de Lins. Vocês já escutaram falar da Maria Eni Rossettini Paiva, Ailton Paiva, Israel Alfonso e outros nomes, né? Eles e o Ayrton, que era de Araçatuba também, foram os líderes desse movimento. Esse curso foi feito em Lins, foi feito na capital, em São Paulo, e nós participamos diversas vezes. O último deles foi no ano de 1960. E o programa era muito interessante, porque envolvia não só doutrina, arte, música, poesia, teatro, iniciação em ciência, elementos do fenômeno mediúnico, determinismo e livre-arbítrio, caracteres da adolescência, higiene mental, preparação de entrevistas sobre sexo, adolescência e sexo, espiritismo e atualidade, ação social, entrevistas sobre educação. Então era bem variado tudo isso, né? E finalmente, vejam que nós encerramos a nossa atividade na área da juventude como presidente da 16ª Comenoesp, que foi em Araçatuba em 1973. E nós vamos deixar uma cópia aqui para a USE. É uma apostila que nós distribuímos para todos os participantes do evento daquela época, contendo coisas assim muito interessantes, que é essa daqui, que é uma cópia, mas falando, por exemplo, as informações históricas que tem aqui, uma pesquisa que nós fizemos na região sobre a mocidade espírita, o que faziam as mocidades espíritas da época.
Depois, aquelas deliberações, orientação sobre unificação, esboço de regimento interno de mocidade para servir de orientação, divulgação, livros, jornais espíritas, cursos, falando do curso de preparação de dirigentes de mocidades, os endereços das mocidades da época, etc. Então era um material de orientação. E nesse evento realizado lá em Araçatuba, nós tínhamos as palestras noturnas no teatro e as reuniões diurnas num centro espírita grande que naquela época nós já havíamos fundado e já funcionava. Então houve um ciclo de estudos sobre doutrina, um ciclo de estudos sobre mocidade espírita e convidando nomes bastante conhecidos da época, da região e fora da região. É pena que vocês não vão ver direito, mas aqui na foto de cima é o José Jorge, que era um expositor muito convidado do Rio de Janeiro, já desencarnado. Depois a Maria Luzia Rosa, está lá encarnada em Araçatuba, entusiasta da evangelização da infância, Terezinha de Oliveira, nós, e o último era o Alexandre Sec, médico de Curitiba. Aqui o primeiro é o Girofel, que está com óculos escuros, porque é sério, e ele é o Girofel que nós chamamos naquela época para ser homenageado. O segundo é Ismael Gov. Eu acho que vocês conhecem o boletim eletrônico do Ismael, é o mesmo. O Divaldo, a Terezinha, nós e um jovem ali da região do Presidente Prudente. Quando Chico Xavier foi procurado, em 1971, porque o que aconteceu? E muita gente não sabe. Com aquela famosa revolução, que não foi revolução bem assim, né, que aconteceu aqui no Brasil, muita gente começou a ter medo do movimento de mocidades espíritas e eventuais vinculações políticas. E chegou realmente a ter. Chegou e eu conhecia essa vinculação política e evidentemente que tinha jovens marxistas, sim, tinha naquela época, e que até atrapalharam um pouco nesse momento, nesse contexto. Então houve aí um pouquinho de reação à mocidade espírita e a expansão delas nesse período por medo, né, por precaução com relação ao regime militar. E aí procuraram o Chico Xavier. E o Chico, olha a resposta que ele deu. Porque ali na região do Triângulo Mineiro, existe também uma das confraternizações mais antigas do Brasil. É essa, aquela e uma outra aí. Lá se chama Cometrim. A hora que ele respondeu, acreditamos que as reuniões e confraternizações de mocidades espíritas, que a nosso ver, deveriam ser também acompanhadas de reuniões e confraternizações de adultos espíritas. É trabalho de muito valor, são um movimento sério, que nós devemos acatar e estimular com todas as energias ao nosso alcance. E aí a Cometrim, que era um movimento apenas dos jovens espíritas do Triângulo Mineiro, passou a ter duplo M, confraternização da mocidade e da madureza espírita do Triângulo Mineiro. E existe até hoje. Nós tivemos lá em convite deles, inclusive no ano retrasado. Então vejam que havia sempre muito estímulo ao trabalho dos jovens. Mas em função daquelas querelas políticas e de pessoas que tinham uma visão um pouquinho complicada do movimento espírita da época, lá dentro da própria Federação Espírita Brasileira, surgiu um diretor da FEB naquele momento que achava que devia abolir no movimento espírita qualquer ideia de curso, de aula, qualquer ideia de ensino, currículo, de professor. Então ele criou uma campanha na época e também ele defendia o autodidatismo. E com isso ele propôs a suspensão do funcionamento da juventude espírita. São Paulo entrou nessa, porque a USE sempre foi independente. A USE não adotou, os estados do Sul não adotou, mas tem estado do Brasil que adotou sim, e suspendeu a juventude espírita. Aí o que aconteceu? Provocou um baque, né? Um desestímulo. A coisa vinha crescendo e de repente teve um desestímulo grande, uma desarticulação. Quando foi eleito o presidente da FEB, em função de todos esses problemas, chamado Francisco Tizzi,
no ano de 1975, aí ele acabou com toda essa história e revigorou. E criou a campanha da evangelização espírita infanto-juvenil. Foi ele que criou. Então surgiu em 1977 esse movimento da FEB de estimular a infância e de estimular a juventude. Mas apenas aí houve uma diferença. Houve, na verdade, muita ênfase em infância, na prática, e pouca ênfase à juventude. Ou, uma outra versão, olhando a juventude mais sob a ótica, como se fosse um ciclo natural após a evangelização. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o adolescente não gosta de ser chamado de criança, e nem o jovem não gosta de ser chamado de adolescente, não é? Então a gente sabe que cada um tem o seu espaço, tem seu tempo, tem seu momento e deve ser respeitado como tal. E é por isso que hoje nós estamos trabalhando numa outra ótica. E aí começaram as comissões regionais do Conselho Federativo Nacional, criando orientação, apoio e estímulo no Brasil para o funcionamento da infância e para o funcionamento da juventude. E agora, nesta década passada, na atual, nós temos alguns desafios. Quais são os desafios? Olha, o Conselho Federativo Nacional da FEB, nós temos 14 mil centros espíritas no Brasil, 27 entidades federativas estaduais que compõem o Conselho Federativo. E o Brasil é dividido em 4 regiões. Então, o Conselho Federativo Nacional da FEB tem reuniões centrais em Brasília, ordinárias, com todo mundo junto, mas nós temos reuniões nas regiões, como houve agora. Quem foi no Congresso de Campo Grande viu, na véspera, uma reunião de comissão regional. E isso acontece todos os anos em todas as regiões. E agora nós estamos com os seguintes desafios. Os desafios é adequarmos os temas, a metodologia, a forma de comunicação, para realmente atender melhor a juventude. Nós temos que romper um pouco com aquele processo de escolarização de infância e juventude, aquela ideia fechada de ciclos, porque nem faculdade não funciona mais assim. Né? Pela lei de diretriz e base da educação nacional já não é bem assim. Muita clareza na definição do tratamento do que é para criança, do que é para adolescente, do que é para o jovem, e trabalharmos pela consulta, aliás, pela integração do jovem no centro e no movimento espírita. E é por isso que o Conselho Federativo Nacional da FEB trabalha com planos nacionais, em que tem a participação de todas as federações dos estados. E o plano deste quinquênio, o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, fala claramente em nós ampliarmos a difusão e a participação do movimento em todas as faixas etárias. E agora nós estamos, neste ano, recentemente aprovada pelo CFN e com uma diretriz cujo texto foi divulgado em abril, aliás em fevereiro, diretrizes para as ações da juventude espírita do Brasil. É a primeira. E já nessa nova ótica, dando realmente uma recomendação, orientação, como deve ser a atuação do jovem como protagonista, e não mais como um dependente de uma ótica vista a partir do evangelizador da infância, mas uma ótica diferenciada. E é isso que nós começamos a trabalhar nesse ano. Diretrizes para as ações da juventude espírita do Brasil. Para vocês acessarem, basta buscar no portal da FEB, www.febnet.org.br, botar lá na pesquisa que vocês encontram as diretrizes publicadas. Em síntese, o que se propõe? Primeira diretriz, ação do jovem. Possibilitar aos jovens momento de estudo, aprendizado, ação, integração, troca de experiências e de vivências, proporcionando espaço para o protagonismo juvenil, tanto na juventude, como na mocidade, como no movimento espírita, e na interação com a sociedade.
E não apenas achar, não, isso é coisa de adulto, isso é coisa de criança, isso é coisa de jovem. Sem essas barreiras artificialistas. Segunda diretriz: formação de trabalhadores da juventude e mocidade espírita. Ou seja, promover uma formação inicial, continuada, a esses trabalhadores, identificar o jovem que tem potencial e dar condições a ele, espaço para ele trabalhar no movimento. Organização e funcionamento das mocidades. Quer dizer, orientar como deve ser feita uma gestão à luz do mundo que nós vivemos hoje, né? E pensando na nossa tarefa, quer dizer, o engajamento do jovem, o planejamento, a realização, a avaliação de ações. E a última, dinamização das ações federativas com a atuação dos jovens e relacionando com o dirigente, com a família, que a gente tem que ver os jovens no contexto também da família. Então, essas diretrizes é que elas estão agora neste ano sendo divulgadas e para serem implantadas nessa sequência com todos nós. Enfim, nessas diretrizes se propõe a trabalhar com a ideia de espaços de convivência, espaços de ação jovem, voltado ao espaço do estudo, espaço de confraternização, espaço de vivência e ação social, espaço de comunicação social, espaço de integração do jovem na casa espírita, no movimento, e espaço de convivência familiar. Então é essa, em síntese, uma visão geral do que tratam essas diretrizes para a juventude espírita. E eu vou dar uma notícia aqui, tirando a primazia do João Tiago. Ele não quis vir hoje, deixou para vir amanhã. A FEB aprovou que nós vamos realizar agora confraternizações brasileiras de juventudes por regiões. Esse ano passado, junho de 2013, foi da região centro, na cidade de Goiânia, e que foi assim um sucesso completo, com a participação de em torno de 800 jovens. Agora, o ano que vem, nós vamos ter 2 combragens. A combragem da região sul, que será feito ou na capital ou em Guarulhos, mas tanto faz porque é um conjunto, né? No período de 4 a 7 de setembro de 2015, onde virão os jovens de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul. Então é um conjunto, né, em que tem uma programação também para se receber provavelmente bem mais de 800 jovens. Então é justamente para se reviver e se estimular, né, esse trabalho jovem. E também, um mês depois, nós vamos ter a do Nordeste, envolvendo os 9 estados do Nordeste. Tudo isso que nós estamos dizendo para vocês é para deixar bem claro que o Brasil tem uma missão. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não pode ser um lema teórico. Tem que ser um lema de ação, de participação, de proatividade, de presença, desde a criança, e principalmente com a atuação do jovem. E não é pensando no futuro, é pensando já, agora, é com a presença agora, dentro das nossas possibilidades e dentro do nosso potencial. E é isso que os espíritos esperam, sem dúvida, de todos nós. Por isso, nessas informações rápidas que nós trouxemos a vocês, sobre uma parte, né, da trajetória evolutiva das mocidades espíritas e da Comenoesp, estimulando a ação do jovem, é para dizer que o movimento espírita brasileiro depende de vocês. Um dia vocês é que estarão na direção do movimento espírita nacional. E isso é muito importante. Obrigado.
daquela apostila da 16ª Comenoesp, evidentemente que pode ser copiada, né? E esses slides que estão aqui nesse computador podem copiar à vontade, não tem restrição de direito autoral. Eu queria também entregar ao representante do Departamento de Mocidade da USE aqui e ao representante da Colônia Espírita Fraternidade um registro da nossa presença, com os nossos agradecimentos. Alô. Alô. Então, esse material nós vamos colocar à disposição depois para o JP, para que ele possa tirar cópia para vocês, para mostrar de vocês, ok? Eu acho que é 16º Comenoesp, que era essa turma. É um material muito interessante, eu acho que vai ser muito bom. Então, primeiramente eu quero dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Feliz ainda mais porque o César desceu de Brasília num feriadão prolongado para vir ver vocês aqui. Isso não é super legal? É? E eu sei que ele deixou os netinhos dele lá na casa dele, lá em Brasília, né? Mas eu tenho certeza que ele está super feliz, como nós estamos também. Nós poderíamos, então, bom, primeiro essa notícia da Combrage do ano que vem. Eu não sei se vocês já sabiam que ia ter a Combrage em São Paulo? Não? Então é uma primeira ótima notícia. Nós furamos o ineditismo do João Tiago, que é o diretor de vocês, mas ele não veio hoje. Então, São Paulo, a estadual já tinha aprovado, nós fizemos o ofício e o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira já aprovou a Combrage, que é a confraternização, né, da Juventude Espírita, e virão os nossos moços jovens de outros estados aqui para o estado de São Paulo. Eu acho que deve ser a primeira, recentemente, há muito tempo que não se faz uma confraternização ou uma concentração, como se dizia no passado, né? Eu acho que isso é muito bacana mesmo. Aproveitando que o César está aqui, e eu também, né, fizemos questão de vir conhecer vocês. Muitos de vocês eu já conheço pelo estado, porque a gente vai num evento aqui, num evento ali. Então, como vocês estão engajados também dentro do trabalho da unificação, da luz e das casas espíritas, então muitos de vocês a gente acaba se encontrando por aí. Então, é uma alegria revê-los. Nós podemos aproveitar para responder as perguntas que vocês tiverem. O que vocês quiserem perguntar, eu posso, acho que o César não se importaria de responder, não é verdade? Não é sempre que ele pode vir e tem que atender 27 estados brasileiros, gente. 27 estados. Também ele atende o exterior. Em quantos países nós temos espiritismo? 36 países nós temos espiritismo e ele é membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional. Então, ele e o Divaldo andam assim, nas viagens que eles fazem, né? O Divaldo com a proposta dele da divulgação, o César no campo mais administrativo, mas também no campo da difusão da doutrina. Então, é muito difícil conseguir trazer o César para cá. Então, vocês têm 15 minutos para fazer
fazer as perguntas para ele. Ok? Vamos começar? Todo mundo aflito, né? Por quê? Eu acho que é aproveitar o tempo, se vocês quiserem saber da Convenção Espírita Brasileira, né, do trabalho da unificação, do trabalho da mocidade, de outros estados brasileiros, como é que anda, querer saber como é que tem alguma proposta, né, para a mocidade, enfim, as perguntas que vocês tiverem, se vocês, o tema de vocês, qual é o tema de vocês mesmo? Isso. É um temático muito interessante que eles estão estudando este ano. Eu acho que de muita reflexão, de maturidade. Eu penso que esse tema é imprescindível para as mocidades discutirem, principalmente diante de fatos novos que nós vivenciamos nos dias de hoje. Né? A família está mudando bastante. O jeitão de todos nós na família também, nós hoje estamos numa fase de adaptação para novas realidades. Eu acho que tudo isso mexe com todos nós e às vezes a gente não tem assim uma posição da doutrina espírita, né? Porque a doutrina também, ela não diz com todas as letras, não tem resposta para tudo, porque tudo é o resultado também de uma caminhada e a construção é coletiva, né? Então, eu pergunto aí para vocês. Tem alguma pergunta? Vamos lá? Oi? Bom, então César, já que o pessoal está com vergonha de você, viu? Mas eu tenho certeza absoluta que esse pessoal aqui ia te falar bastante, não é, Couto? Eles não são assim... bastante entusiasmados, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Só para inaugurar? Só para inaugurar. Olha, nós vamos colocar um concurso de oratória, como no passado, não é? Ó, o espírito é assim. Quando não fala, ele tem uma dificuldade de falar, morre de medo de falar. Depois que começa a falar, aí você tem que desligar o microfone, né? É como nas palestras. Às vezes o presidente do centro não fala bastante, né? Porque ele já passou aquela fase que muitos de nós passamos nessa idade. Depois nós começamos a ficarmos excessivamente desinibidos para falar, né? E a Pedro? Pode. Para iniciar, né? Ele não é tão jovenzinho, a pergunta era tão jovenzinho, né? Espírito. Mas, tudo bem, vamos lá. Eu perguntaria para o César como que ele vê o movimento hoje de mocidades no estado de São Paulo. Afinal, ele é originário aqui do movimento de mocidades, em especial daqui, e o movimento de outros estados, do Nordeste, do Norte do país, e assim por diante. Eu não esperava essa, hein? A pergunta não é tão fácil, a resposta não é tão fácil assim não. Eu vou dizer por quê. O Brasil é de uma diversidade incrível. E só conhecendo o Brasil para a gente procurar entender isso. Enquanto aqui em São Paulo, que é basicamente colonizado por italianos, né? Final do século XIX, começo do século XX, depois chegaram os japoneses, libaneses, turcos, coreanos, e assim vai. Então, mas tem uma multiplicidade de colonizações aqui dentro do estado de São Paulo. Então, é uma característica. Quando você chega lá em Santa Catarina, é a presença predominante de italianos e de alemães. A mesma coisa no Rio Grande do Sul. Quando você chega no Paraná, de ucranianos, poloneses, né, os chamados russos brancos, né? E quase você não vê resquício de uma colonização portuguesa no sul do Brasil. Quando você chega lá no Nordeste, é a
presença da colonização portuguesa e com uma grande miscigenação africana e indígena. Então vocês podem perceber choque de culturas muito grande. A maneira de ser, de reagir, de falar, e dentro do movimento espírita a mesma coisa. Então, quando vem essa pergunta aí da Mocidade Espírita, obviamente que há diferenças. Por exemplo, agora, no fim de semana passado, como presidente da FEB, eu precisei ir nos 4 congressos, pertinho, né? Manaus, Campo Grande, Vitória e João Pessoa. E aí a gente vê a diferença. Quer dizer, quem estava em Campo Grande, na região sul, e vocês estão acostumados, quer dizer, terminou uma palestra, se aplaude, né? Parece que teve algum assovio lá, mas foi raro, né? Foi um pouco. Quando eu chego lá, por exemplo, lá em João Pessoa, é uma festa. É uma espontaneidade total, né? Então é como se fosse uma grande festa. Para vocês terem uma ideia, quando terminou, eu fiz a palestra e o encerramento lá do Congresso de João Pessoa, os jovens invadiram o palco, mas tinha tantos jovens, mas alegres, espontâneos. Então são diferenças que realmente elas existem. Agora, a outra característica, eu acabei de falar na nossa apresentação. São Paulo foi a origem das mocidades espíritas do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E era um movimento bem voltado ao estudo e com uma grande margem de independência. Quer dizer, os movimentos de mocidades começaram independentes, depois que se tornaram departamento de centro. Lá no Nordeste, por exemplo, e no Norte do país, já começou diferente. Ele já começou como departamento de centro e seguindo o ciclo: evangelização, pré-juventude, juventude. Então, na verdade, o produto é um pouquinho diferente também. Então, são essas realidades que nós temos que chamar a atenção, mas procurar entender a diversidade. Nós não podemos padronizar o Brasil, não dá para padronizar. Você tem que aprender a respeitar a diversidade. Por exemplo, quando nós falamos em plano de trabalho para o movimento espírita nacional, são 8 diretrizes amplas, porque as ações, cada um tem que adaptar de acordo com a demanda da região, de acordo com o público-alvo, de acordo com as condições de cada região. E assim também a questão da juventude. Então, ano que vem, nós vamos ter a Combrage Sul e a Combrage Nordeste. Com certeza, mesmo se tiver o mesmo temário, elas serão um pouquinho diferentes na sua maneira de desenvolver. Daqui, vai lá no Nordeste, você aquele povo lá de São Paulo, eles são quietinhos. E olha, César, eles não são quietinhos, viu? Eles estão quietinhos aqui agora, mas eu duvido que eles sejam quietinhos. Eu nunca vi mocidade ser quietinha, não é verdade? Né? A mocidade, eles são muito barulhentos em qualquer parte. Né? Então, até, você sabe que eu me surpreendi lá no Japão. Todo mundo diz que japonês é quietinho, né? Pois olha, os jovens lá fazem uma bagunça que vocês não têm ideia. Eu falei, bom, o jovem igual em toda parte, né? Graças a Deus que eles são assim, né? Porque imagina só como tiraria a alegria das nossas vidas se os jovens não fossem alegres como vocês são, não é verdade? Tá bom. E aí, tem mais alguma questão? Diga. Bem alto. Eu queria perguntar, de maneira ampla, qual a importância da unificação, qual a importância desse trabalho da FEB, da USE, qual a importância da unificação para o Espiritismo e o que quem trabalha na coordenação da unificação espera do jovem para que se execute esse trabalho. Na verdade, sem o trabalho de unificação, nós teríamos um conjunto de esforços isolados e que não somam.
Para vocês, um dia vocês vão prestar atenção, se vocês chegarem numa cidade, pode ter 10 centros espíritas, mas se eles não se unirem, o movimento espírita da cidade não é expressivo. Ele é personalista. É o centro do seu fulano, é o centro do orientador ou guia espiritual, como quer que chame, mas ele não tem um conjunto. Então, por exemplo, quando começou a ser trabalhada a ideia de união e unificação, é que surgiram as semanas espíritas, meses espíritas, seminários espíritas, juntando esforços, rodízio de visita ao centro, rodízio de palestras nos vários centros de uma cidade ou de uma região. Então, o movimento de unificação é o que faz a diferença, é o que soma. Por exemplo, hoje, lá em Brasília, a Federação Espírita Brasileira, ela é extremamente procurada, não só pelas organizações sociais, movimentos em defesa da vida, de diversidade religiosa, e como também em audiências públicas. A audiência pública, por exemplo, no Poder Judiciário, Legislativo, ou reuniões no Palácio do Planalto, a FEB é chamada. Se não tivesse a FEB, chamaria quem? E se eu não soubesse quais são as necessidades do movimento espírita, a realidade do movimento espírita, eu ia dizer o quê? Da opinião pessoal? Então essa é a grande diferença. Vejam, por exemplo, esse 4º Congresso Espírita Brasileiro. Sabe como é que ele foi montado? Um trabalho de elaboração coletiva. Porque durante 2 anos, as 27 federações estaduais pensaram nos temas, sugeriram o tema. Definimos o tema que foi igual para as 4. O tema central, e aí vieram sugestões de expositores. Ninguém foi convidado pela cor do olho, por ser amigo do amigo, não. Quem foi convidado porque foi indicado pelas federações dos estados de uma região. Sabe o que aconteceu? Como foram 4 eventos simultâneos, nós tivemos quase 50 expositores falando ao mesmo tempo no Brasil. Sabe o que significa isso? Quebra de personalismo. Não é mais o seu fulano A, B, C ou D, nós precisamos de um conjunto. E foi uma surpresa, porque nos 4 eventos que nós fomos, nós escutamos as pessoas dizerem assim: eu nunca tinha escutado falar nesse expositor, e como ele é bom. Então é isso que nós temos que criar, é esse espaço. Então o que nós esperamos da juventude? Que a juventude faça e amplie mais ainda isso para o futuro, porque o movimento espírita brasileiro está crescendo cada vez mais, e nós estamos precisando montar equipes de trabalho. Quanto mais equipe, e sabe qual é a melhor coisa que tem na vida? É quando tem jovem na equipe, porque não traz às vezes ideias viciadas. A minha equipe de retaguarda diária na FEB, a faixa etária é muito perto da faixa etária de vocês. Eu tenho, é lógico, diretores, vice-presidentes, etc. Mas a equipe minha de trabalho do dia a dia está na faixa aí dos 20 e poucos a 40 anos de idade. E é exatamente a fase que a gente precisa contar uma oxigenação do movimento espírita brasileiro. Então nós depositamos muita esperança na ação dos jovens. Muito bem. Eu diria que no estado de São Paulo nós temos aí um exemplo que vocês conhecem, né? Vocês são representantes dos órgãos regionais e das mocidades espíritas. Então vocês podem perceber, onde tiver um órgão local, que são os intermunicipais, atuante, e o órgão regional atuante, também ali há muitas aglutinações dos trabalhos das casas espíritas em conjunto. Agora, onde não tem um órgão atuante, tem ali iniciativas, mas tem um centro aqui que faz, um outro ali, um centro que faz, um centro que não conhece esse centro, outro centro que não conhece outro centro, e cada um faz o seu serviço individual,
individualmente, mas não coletivamente. Né? Então, as grandes confraternizações, os encontros estaduais, os encontros regionais, as comemorações, as campanhas que a USE realiza, ela realiza através dos seus órgãos de unificação. E esses órgãos de unificação servem exatamente para trabalhar com todas as casas espíritas de sua jurisdição. Né? Então, todos eles são fortalecidos e existe um órgão agregador, que agrega todas as casas daquela região. Né? Às vezes tem alguns centros que dizem assim, mas eu não vou colocar o ESD, porque eu tenho poucos alunos, eu tenho poucos frequentadores, e como é que eu vou montar o ESD? Né? Então a gente diz, olha, fale com o órgão local, o órgão local vai falar com as casas espíritas daquele local, às vezes um determinado bairro, um determinado local, e junta 2, 3 centros espíritas e monta um curso, faz um trabalho conjunto, porque às vezes uma casa não pode fazer sozinha, não tem nem expositor e nem tem aluno suficiente para isso, mas se tiver a reunião de algumas casas ali, né, e essa agregação quem faz? São os órgãos locais. Daí a importância dos órgãos de unificação. Uma região que fica muito dispersa, que não tem uma grande atuação, porque quem atua nos órgãos de unificação? São os dirigentes das casas espíritas. Então são as próprias casas espíritas que compõem o órgão de unificação. Quando essas casas têm assim uma ideia de aproximação, de união, de trabalho conjunto, não de personalismo muito acentuado, mas assim de um trabalho em equipe, pode ver que a USE daquela região faz trabalhos muito bacanas mesmo, não só em termos de departamentos, mas assim as ações naquela região. O espiritismo cresce bastante, né? E estatisticamente você vê isso. Você pega os dados do IBGE de 2010, por exemplo, que é o último censo que nós tivemos no Brasil, e pega lá tem estatística por região dos números de espíritas. Então, a região tal, a cidade tal, tem por cidade, tem por região, só ali pelos números você pode sentir uma região que tem uma atuação forte nos órgãos de unificação. Órgão que vai em todas as casas espíritas, que visita todo mundo, que convida todo mundo e que faz um trabalho em conjunto, a cidade consegue se tornar mais espírita e mais pessoas conseguem, dentro, né, de uma pesquisa do IBGE, se considerar espírita. Porque a grande maioria dos frequentadores nem se identificam como espíritas, porque eles acham que vão lá no centro, mas eles são de outras denominações religiosas, né? Então essas são algumas das diferenças que a gente sente no estado de São Paulo e a importância do trabalho da unificação. O que a casa não sabe fazer sozinha, não pode, não tem condições de fazer sozinha, a USE faz. Né? Então, é uma atuação bastante grande. Eu acho que as federativas todas estão trabalhando dessa maneira. A USE foi muito precursora nesse trabalho da unificação em termos de Brasil. Mas hoje, todas as federativas trabalham dessa maneira. Eu acho que a atuação das federativas, eu vi assim, um crescimento muito grande, não só em qualidade, como em quantidade também, do trabalho do Norte e Nordeste. Que no passado, o espiritismo era mais assim no centro para baixo, né? Ao sul. Hoje não. Norte e Nordeste, eu falo, não sei se é porque o EJA entrou lá mais depressa do que aqui, né? E aqui no estado do sul a gente tinha outras opções de curso, o EJA não pegava muito aqui no estado do sul, mas o Norte e Nordeste teve assim um crescimento grande, né? Em termos assim, percentuais e também em qualidade de doutrina espírita e de conhecimento espírita. Né? A gente, quem andou por lá há 15, 20 anos atrás e hoje, você vê uma diferença bastante grande. Isso é trabalho de unificação. Bom, detalhes. Mais 10 minutinhos a gente encerra, hein? Oi? Eu fico muito feliz, né, de saber sobre a unificação
principalmente dos pensamentos dos jovens aqui no estado de São Paulo, realizando nas 4 regiões, né, o mesmo assunto, por coincidência, mas essa união em relação ao pensamento, em relação aos princípios e postulados da doutrina espírita, e principalmente agora no Brasil. Mas eu queria saber se se é sabido se há jovens espíritas no mundo, né? Se há em países, se podemos falar que há jovens espíritas, né? Nessa perspectiva. Eu diria que há poucos, porque o movimento espírita, em boa parte do mundo, ele só voltou a desenvolver depois da queda do Muro de Berlim. Porque a Europa, por exemplo, foi dominada por 2 guerras e por vários regimes totalitários. Onde há regime totalitário, seja lá qual for, não há liberdade de pensamento, o espiritismo não vicejou. Pelo contrário, tem instituições espíritas que foram saqueadas na Europa, teve lideranças espíritas que foram mortos, perseguidos, né, pelos últimos regimes totalitários lá da Europa. Vocês pegaram o Reformador deste mês de abril, vocês vão ver, inclusive, que a FEB deu apoio a espíritas espanhóis que fugiram da Espanha durante a Guerra Civil e se exilaram na França. Então, o espiritismo quase que foi aniquilado na Europa. Ele voltou recentemente. Então, hoje, há sim alguns jovens filhos de brasileiros, mas há jovens nativos. Por exemplo, eu gostaria de chamar a atenção que num país onde o movimento espírita é muito nativo e não tem brasileiro, a Polônia. E me chama a atenção que lá tem uma grande quantidade de jovens colaborando no movimento espírita. Então vocês vejam que isso tem a ver com reencarnação, e não só com a orientação. Agora eles estão tendo a oportunidade, né? Nos Estados Unidos também já tem muito jovem, na Colômbia, na Argentina tem, no Uruguai está começando um movimento, recomeçando um movimento de jovens. Então ele está despontando, né? Na Guatemala tem, em Cuba também tem um pouco agora. Então devagarzinho ele está ressurgindo. Isso que é importante. Quantos centros tem em Cuba? A Júlia perguntou quantos centros tem em Cuba. Vocês vão ficar assustados. Cuba é o segundo país do mundo em quantidade de centros espíritas. Tem em torno de 580 centros. E são centros mesmo, porque lá como o regime controla tudo, até o que você pensa, um centro, se funcionar, ele tem que ter registro no Ministério da Justiça e no correspondente ao Ministério de Assuntos Religiosos, que coordena tudo. Então, para funcionar, você tem que ter no mínimo 20 pessoas credenciadas, registradas, e lá já tem em torno de 580 centros que realmente funcionam. E tanto a FEB como o Conselho Espírita Internacional dão um grande apoio. Por exemplo, quando o povo começou a ter um pouquinho de abertura com relação ao espiritismo lá nos últimos 10 anos, porque antes não havia não, nos últimos 10 anos, a FEB e o SEI já mandaram 3 containers lotados de livros espíritas em espanhol para doação. E sabe quem que doa, quem que distribui? O governo. Porque lá ele controla tudo, ele faz tudo, ele que faz a distribuição, contando também com a liderança dos espíritas ali da região. Então são fatos assim, interessantes. Eu fiz a pergunta quantos centros tem lá, porque eu fiquei impressionada que todo mundo pensa, né? O Brasil, o maior número de centros espíritas do mundo. Nós temos aí 14, 15 mil centros espíritas, isso legalmente constituídos, porque temos muitos centros que nós não temos nem ideia onde estão, né? Nós espíritas também não damos muita
confiança para essa parte burocrática, embora isso, é o mundo de César, a gente precisaria de ter isso muito bem legalizado, juridicamente constituído, essas coisas todas. Mas tem muitas casas espíritas que estão na garagem da casa das pessoas, etc. E nem sempre estão, e também não mandam endereço nem para a FEB nem para a USE, então a gente não sabe. É como no estado de São Paulo. Tem um companheiro nosso que trabalhou no Serasa, ele tem muita facilidade de acessar dados, por exemplo, do CNPJ, ele levantou 4.500 centros espíritas no estado de São Paulo. Agora, entre esses 4.500 centros, deve ter centros que já não existe mais, que não deram baixa, né? Tem outros centros que devem estar com o nome de centro espírita, mas deve ser centro de Umbanda, deve ter uma mistura aí de centros com o nome de centro espírita. Mas mesmo assim, olha, tirando 500, que sejam 3.500 centros ou 3.800, é um número gigantesco, vocês não acham? Né? Mas no exterior, eu achava que o maior número de centros tinha que estar em Portugal. Por quê? Os livros são em português. O único país, ou um dos únicos países em que teria possibilidade do espiritismo expandir bastante, porque nós temos livros em português, né, de todos os autores, como Chico, Divaldo e todo mundo, mas não era em Cuba, né? E eu achei muito interessante também, porque todo mundo está aí com a notícia dos médicos de Cuba estão trabalhando aqui no Brasil, essas coisas todas, não é verdade? Então, é o segundo país mais espírita do mundo, né? Mas os frutos virão com o tempo. Eu sei que existem países que o espiritismo ainda não tem assim essa mocidade, mas, por exemplo, quando eu estive lá no Japão, não vi muito jovem. Por quê? Quem dirige o centro espírita lá são os adultos que saíram do Brasil e foram trabalhar lá e são espíritas aqui, então estão levando o espiritismo lá. E os seus filhos não estão sendo trabalhados para isso. Então tem assim a mocidade, mas não chega a formar uma grande mocidade. Um jovem aqui, um jovem ali, mas não tem um curso para o jovem, para a mocidade, etc. Também eu senti lá no César muita falta da evangelização infantil. Porque se não tiver evangelização infantil, né, de repente alguém vai para o Japão, então já começa a trabalhar com a ideia da evangelização infantil. Porque os futuros, os adultos vão retornando ao Brasil ou vão passando a idade, pela idade, etc. E os que vão sucedê-los não vai ter conhecimento do espiritismo. Então, eu acho que está faltando um pouquinho em outros países, é exatamente, no caso do Japão, que eu estive mais perto, essa era uma realidade. Todo mundo se preocupa com a desobsessão, com a assistência espiritual, com o passe e com as palestras evangélicas e com palestras doutrinárias, etc. Mas as pessoas não se preocupam muito com a evangelização e com a mocidade, né? Que é justamente o que precisavam. Vamos dizer por que é assim. É verdade. A Júlia tocou num assunto que é bom vocês saberem por quê. Em quase todos os países da Europa e outros países do hemisfério norte, ninguém pode fazer evangelização se não for professor formado e credenciado para isso. Entenderam? Essa é uma questão. A outra questão é: ninguém pode ensinar nenhuma religião para filho de ninguém se o pai não der uma autorização expressa. Outra questão, seguro. Onde se faz reunião, as instituições têm que pagar seguro. Porque se acontecer um acidente com um jovem aqui hoje, quem seria acionado? A família do jovem, ou mesmo que o jovem tenha seguro, plano de saúde, o plano não paga não. Eles vão em cima de quem está promovendo o evento. Então a legislação nesses países é uma legislação complicada. Então, em função disso,
hoje é muito difícil manter em alguns países do exterior a evangelização infantil como se faz aqui no Brasil. Então, o que está se tentando em alguns países da Europa é fazer uma forma de lazer disfarçado. Mas mesmo assim precisa ter autorização dos pais e tem que ter seguro de saúde, seguro de vida, inclusive. Então, são diferenças, né? E que são bastante complicadas. Cada local, né, tem uma legislação diferente, então, e tem que obedecer à legislação. Na época da ditadura de Salazar, ou na época da ditadura, tanto da Espanha quanto da de Portugal, o Divaldo ia fazer palestra lá, ele não podia fazer palestra pública. Então, por quê? Não podia haver aglomerações de pessoas, senão ia todo mundo preso. Então, o que ele fazia? Ele ia fazer piquenique no parque. Levava assim uma toalha bem grande, colocava um monte de comida, e ali todo mundo em volta ali do piquenique, e o Divaldo conversava com eles. Ele conta isso até hoje. Então, era uma época bastante difícil mesmo. Bom, e aí, tem mais alguma pergunta? Tudo bem? Aproveitando o gancho da evangelização, você disse, né, a USP teve um pouco mais de autonomia, né? Entre o departamento de mocidade e o departamento de infância. Hoje, a FEB, né, vamos dizer assim, ela separou, são dois departamentos, né? A infância e a juventude. Os outros estados ainda prevalecem, na maioria, a juventude junto. Como que a FEB está trabalhando isso? Como que ela vê a evangelização hoje? Está previsto nessas diretrizes aí aprovadas. E está previsto também num outro documento que foi aprovado pelo CFN agora em novembro. Então, existe a área nacional de infância e juventude, uma coordenação infância, a outra coordenação juventude. E nós estamos estimulando que as federações façam o mesmo. Então, por exemplo, na FEB, nós já temos lá, tem o departamento de infância e juventude, mas tem um coordenador da infância e um coordenador da juventude. Várias federações já estão fazendo isso, estão começando a introduzir esse modelo, que é justamente para dar, pensando no conjunto, mas dar um tratamento diferenciado também a cada situação e faixa etária. Vocês não receberam as diretrizes? Acho que o João Tiago não passou ainda, né? Eu acho que ele passou só para as assessorias, para vocês conhecerem para posterior estudo. Então, as assessorias receberam e também nós passamos para as regionais, para as comissões executivas dos órgãos, para que eles conhecessem, para depois eles não só tomarem conhecimento, mas discutirem o documento entre eles, né? Então, isso já foi feito. Por isso que os que não são da comissão executiva ainda não receberam, mas logo mais, provavelmente as assessorias vão discutir o documento, a diretriz com vocês, porque isso é uma diretriz nacional, né? E já está devidamente analisado, estudado pelo JT e pelas assessorias, mas aí vai chegar para vocês também, né? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, sim? O Sandra mostrando aqueles slides iniciais, apareceu uma foto antiga da Conjec, da primeira Conjec em Marília, né? E aí depois ele veio falar de novo nas perguntas sobre essa proposta de trazer aos poucos, juntar mais estados em um ponto só. Existe a proposta de uma nova Conjec mais para frente? Por isso que ela se chama, na verdade, um movimento de confraternização de mocidades e juventudes espíritas do Brasil. Ela já tem esse nome. É que nesse momento nós estamos primeiro fazendo uma por região. Mas como se fosse prévio. É que a gente não pode matar de susto todo mundo assim de repente. A gente tem que ir devagar. Mas isso é indício de que logo mais, daqui a uns anos, acredito que em poucos anos, a gente possa fazer uma no Brasil inteiro.
Ok? Podemos encerrar, né? Tá bom. Então, para encerrar o nosso rápido encontro, porque foi rapidinho mesmo, eu gostaria de pedir para o Guto para vir fazer a entrega de uma lembrança para o César do nosso encontro de hoje na Comenoesp 50 anos. Ao César Pérez, ser voluntário, ser realizado. Uma homenagem ao voluntário César, nosso exemplo. Abraços, na data de hoje, 50º Comenoesp de Avaré. Eu esqueci que tem que tirar foto. O Alan também vai entregar uma outra homenagem nossa em relação à participação do César e os trabalhos dele específicos na quarta assessoria. Então, em nome do DM4, a gente agradece o César, a Júlia, nossos companheiros também do Centro de Cultura, por terem saído lá de Brasília, lá de São Paulo, se deslocado até aqui, né, para estar conosco, para dividir essas informações, compartilhar toda essa questão histórica e esperamos nos ver em breve em outras movimentações estaduais e também nacionais. Antes de falar um tchauzinho para vocês, eu quero que o Pedro venha aqui. Vem cá, Pedro. O Pedro Nakano, ele é nosso companheiro da USE, ele é presidente do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que é um centro de documentação histórica lá em São Paulo. Ele é o atual presidente de lá. E eu queria que vocês o conhecessem, que ele pudesse dirigir algumas palavras para vocês, porque ele também era da mocidade da Federação de São Paulo. Ele hoje, né, já está com essa idade, mas ele era jovem como vocês. E eu conheci o Pedro jovem, assim, da idade de vocês. E trabalhamos juntos. Estamos trabalhando no movimento organizado até hoje. Estamos, ele hoje mais atuante no Centro de Cultura, eu mais atuante na USE, mas temos o ideal em comum, que é a doutrina espírita. Bem, parabéns a todos vocês por esse encontro. A gente tem acompanhado algumas coisas no decorrer dos anos e o que eu gostaria de deixar é que continuem firmes. Não se esqueçam que cada um de nós veio com uma missão, veio com um trabalho, veio com uma responsabilidade. E muitas vezes a responsabilidade é ajudar a mudar a nossa família, nós nos mudarmos, mas também mudarmos o nosso entorno, qual seja os amigos, a sociedade, a cidade, e cada um sabe o que pode fazer. Vamos dar esse empenho do mesmo jeito que todos esses pioneiros aí que o César colocou também deram o seu empenho. Vamos fazer a nossa parte e com isso contribuirmos para o nosso crescimento pessoal, mas principalmente para o crescimento da sociedade. Parabéns a todos vocês, ok? Bom, então, eu só tenho a dizer muitíssimo obrigado pela acolhida, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E para guardar cada um de vocês na nossa máquina fotográfica
E para que o César possa levar vocês para a FEB, nós vamos ali tirar uma fotografia junto com ele, pode ser?